encontraram, capítulo 30, lemos essa semana, para quem está fazendo a leitura bíblica, né, Aline? Você que a Aline leu. E quando a gente está pensando em um assunto, isso vem, parece-me que Deus leva a gente a encontrá-lo, né? E hoje eu sou, na verdade, pregador substituto. Hoje, na escala de pregação, seria o pastor José Delcio, que ainda necessitou ficar com seus pais lá na fazenda, dado o ocorrido que todos ficaram sabendo. E aí, então, eu estou como pregador substituto, né? Mas, como eu estava lendo esse texto essa semana, eu falei, não, já era para ter terminado, mas me parece que não. Vamos para a quinta parte. Encontraram Isaías 30? Deus, eu te dou graças, eu te honro e glorifico a ti. Dá-nos tua palavra, dá-nos teu caminho, dá-nos tua presença, Pai, em nome de Jesus. E enche os nossos corações, ó Deus, da tua graça, da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Nome de Jesus. Muito bem. No Hebreus 4, no versículo 1 até o 6, nós descobrimos que existe um descanso de Deus. Isso é inevitável. Se o crente não achar esse local, me parece que a vida dele aqui nós temos, evidentemente, que a salvação é algo glorioso para a vida eterna, e lá seremos perfeitos, sem mácula, sem choro, sem dor. Mas até o dia da vida eterna, nós vivemos uma vida aqui onde Deus quer nos dar descanso. De outra forma, Ele não teria tirado o povo do Egito. De outra forma, Ele não teria tirado Abraão de Ur dos Caldeus. De outra forma, Ele não teria interferido, intervido tantas vezes na história do seu povo. Na reforma, no holocausto. Eu tenho plena convicção que é plano de Deus nos dar descanso. A nós que o amamos. E aí do 1 ao 6 nós entendemos isso, existe um descanso. Do 7 ao 11, nós entendemos que nós devemos entrar nesse descanso. Falei de Cádiz Barneia. Cádiz Barneia separava o povo da terra prometida. Não adianta eu chegar diante da terra prometida, ver terra que manda leite e mel, ver caixas de uvas gigantescos e ficar com medo dos gigantes e não entrar. Eu acho que é mais fracasso que quem nunca nem chegou lá perto. Então, cada um de nós, por si, precisa reelaborar a sua vida de forma que entra no descanso. Na parte 3, o versículo 12 e 13, nós descobrimos que a palavra de Deus, que é viva, eficaz, mais cortante, ela é o lugar de descanso para nós, é ela que opera esse descanso. É ela que nos levanta do monturo, é ela que nos dá vida e abundância, é ela que nos sustenta no dia da adversidade. E aí, nós encerramos o capítulo 4 de Hebreus, na parte 4, do versículo 14 ao 16, compreendendo que nós temos um sumo sacerdote, que Jesus Cristo é o sumo sacerdote nesse lugar de descanso. Então nós temos o lugar, fiz uma analogia com a igreja, nós temos um culto, que é a palavra, e aí falta o pastor, e Jesus vem e se torna na cruz o nosso supremo pastor, e ministra esse descanso em nossas almas. Já teve a experiência de vir à igreja, num culto, enfim, qualquer culto que seja, e aí lá a palavra, ela enche você de ânimo, ela te alivia, a palavra ministrada a você te cura a sua alma. Então Jesus Cristo, Ele é responsável com sua obra na cruz, Ele fez isso. Ele nos comprou para que nós pudéssemos ser restaurados por Ele sempre e recebermos descanso. Aí lendo Isaías, eu compreendi nesses versos uma finalização para esse lugar de descanso, do verso 15 até o verso 18. No descanso, vocês serão salvos. Veja bem, há um descanso, há um lugar de descanso. Devemos entrar nele, certo? A palavra de Deus é esse lugar de descanso. Jesus Cristo é o pastor deste lugar de descanso. E neste lugar de descanso, em quinto lugar, nós somos salvos. Olha o verso 15. Porque assim diz o Senhor, assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando, sereis
O que diz aí? Voltando e descansando sereis. Só o cristiano que está alfabetizado. Voltando e descansando sereis. Ele coloca não uma condição, mas uma prerrogativa. Eu preciso voltar para Deus e eu preciso descansar em Deus e serei salvo. Não é fazer obras, não é, mas é descansar. É saber que Ele é quem toma as rédeas. Verso 16, mas dizeis, não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, por isso os vossos perseguidores também serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como mastro no cume do monte, e como a bandeira no outeiro. Verso 18. Por isso, o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Ele vai esperar o momento. E por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurado todos os que nele esperam. No descanso, nós seremos salvos. No verso 15, ele disse, claro, vocês precisam voltar e vocês precisam descansar em Deus. Aí fiquei analogando novamente conosco e pensando, talvez tem 5, 10, 20, 30, 40 anos que você frequenta igreja de crente aqui. Alguns de vocês, eu estou aqui há 20 anos, tem 20 anos que estão aqui. E dia após dia rejeitando, resistindo a palavra que nos dá descanso. E aí fiquei pensando em Deus usando Isaías para dizer ao povo, vocês precisam voltar. A primeira coisa, volta para mim. E aí eu fico até pensando que as pessoas acham fazer discipulado uma coisa ultra, super, mega chique, estou fazendo discipulado. Se for com o pastor presidente, então, estou no topo da cadeia alimentar. Mas eu aprendo uma coisa aqui sobre discipulado, sobre evangelização, sobre igreja. Antes de qualquer coisa, de achar descanso, eu preciso voltar para Deus. Eu preciso encher o meu coração do temor, do serviço, do querer agradar a Deus, para que a palavra tenha eficácia dentro de mim. Então, como pastor, já sentei diversas vezes com diversas pessoas sem fruto nenhum. Porque fazer discipulado ou ter uma conversa com alguém que não está voltado para Deus é como entreter bodes, dizia o A.W. Tozer. É como jogar pérola aos porcos. É como zombar da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é destinada. A palavra de Deus tem eficácia para aqueles que se voltam para Deus. O Evangelho, diz Paulo aos Coríntios, é poder de Deus para quem perece, é loucura. Então a gente está fazendo discipulado com quem está perecendo, com quem não ama Jesus, isso é loucura, é perca de tempo. Mas para aqueles que olharam para a cruz, que voltaram-se para Jesus Cristo, aí é poder de Deus para quê? Para salvação, a mesma coisa que ele falou aqui. Voltando e descansando, sereis. Primeira instância, então, o que eu preciso fazer é voltar para Deus. Sabe uma coisa interessante no pós-pandemia? Nós ficamos aí 2 anos, 2 anos e meio, brigando que os pais tinham que fazer alguma coisa pelos filhos a respeito de escola. Aí nós descobrimos que eles não fizeram. Fizeram, eles atrapalharam. Porque a gente mandava tarefa, e eles não deixavam o filho fazer porque ia gastar a bateria do celular, que eles tinham que ver pornografia depois. Então eles atrapalharam. E agora a gente volta para o presencial e retoma a vida. E esses dias eu vi uma professora falando uma fala minha que eu fiquei muito feliz, uma coisa que eu venho falando há muitos anos. Eu não tenho parte com pai e mãe, não tenho paciência com pai e mãe. Meu negócio é o aluno, ele está aqui. Não conto muito com pai e mãe, porque não adianta. Às vezes a criança é uma mera vítima de 2 doidos. Ou de 3, né, em alguns casos. Na igreja, o pós-pandemia, talvez me ensinou
que lembra de 4 anos atrás que eu ficava tentando cercar a sua vida, interferir em tudo, falar em tudo, não faça isso, não faça aquilo, não compre isso, não compre aquilo, não case com ele, não case com aquela. Aí Jesus nos ensinou que eu estava jogando pérola aos porcos. Gente que não voltou ainda para Deus, e a gente tentando empurrar o descanso, a paz que excede o entendimento a qualquer custo, e não rola, e não aconteceu, e não acontecia. Quando eu estou afastado de Deus, minha vida anda segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das trevas, das potestades, independente se o pastor está em cima ou não. E aí tudo isso nos ensinou que cada um de per si, cada um por si só, em primeira instância, precisou tomar a decisão de voltar para o Senhor. Nós falávamos no início da pandemia na escola, nós devolvemos o filho para os pais. Se vira aí, família. Vai ter que aguentar, pariu o Mateus, agora que eu embale, como diz o provérbio da minha terra. Eles devolveram de novo, né, agora. Na igreja, literalmente nós devolvemos você para você mesmo. Então é fácil, simples e claro e objetivo. Voltando e descansando, sereis. E esses salvos, ele tem a conotação profética de quase tudo do Velho Testamento. Ele era aqui agora e ele era futurístico, apocalíptico. É ser salvo aqui e agora deste mundo, das carências, das loucuras deste mundo, e ser salvo numa era apocalíptica, quando tudo se desfizer e Deus julgar a humanidade. O princípio continua o mesmo. É proximidade com Deus. É proximidade com Deus, é descansar em Deus, é entrar nesse lugar de descanso. Gosto dessa fala de Deus. Olha a finalização do versículo. No sossego e na confiança estaria a vossa força. E o estaria é um desses verbos que eu luto contra essas conjugações. Não sei se é futuro do presente, não sei se é passado imperfeito, enfim. Ela tem uma condição aí. Se você descansar, se você voltar, aí você vai encontrar sossego e confiança. E nisso estaria a vossa força. Olha que maravilha de palavra. Quando eu estou sossegado e na confiança em Deus, é porque muito tempo atrás eu já voltei para Ele. E aí, como eu já voltei para Ele, a minha força reside nisso. No fato de eu ter voltado para Ele. Aí eu tenho sossego, tenho confiança. O que mais ficou claro para mim nesses últimos anos é a grandeza de Jesus Cristo, a soberania, o seu senhorio, a sua não necessidade de ter morrido no meu lugar. Ele poderia simplesmente não ter morrido no meu lugar. Concebe que ele era filho de Deus? Concebe que ele era Deus? Não primeira pessoa, não segunda pessoa, não terceira pessoa, mas Deus. Ao ponto de dizer, Ednilton, eu e o Pai somos um. Mas me amou. Ao me amar, veio e me deu condições de voltar para Ele. Lembra quando eu falo do Discovery? Discovery não tem só largados e pelados, não. Tem também as grandes imigrações. Eu acho espetacular. Vocês sabiam que tem uma borboleta no México? Que ela atravessa a América do Norte até chegar no Canadá. Ela leva 4 gerações, morre 4 borboletas até ela chegar lá. Aí, 2, né? Até a tataraneta, chega lá, nasce a tataraneta e começa a voltar. Quando começa o inverno, até chegar no México de novo. As gerações sem ler, elas têm o instinto de voltar para os seus lugares. Vocês sabem que as tartarugas, elas nascem, eclode o ovo, ela vai para o mar, ela atravessa o oceano para o outro lado de Newton. Aí quando ela fica adulta, se ela não for comida por uma baleia até lá, quando ela está no período reprodutor, ela atravessa o oceano e para exatamente na mesma praia, e vai exatamente no mesmo buraco que ela nasceu e põe seus ovos.
Eu fico doido com isso, porque a tartaruga sabe atravessar o oceano para achar o seu lugar. A borboleta do México sabe atravessar a América do Norte para achar o seu lugar. Elas sabem voltar. Mas nós, seres humanos pecadores, rebeldes, temos uma extrema dificuldade de voltar principalmente para Deus. Voltando sereis e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força se você voltasse, se você reparasse, se você colocasse a sua vida nos trilhos. Se a partir de amanhã você acordasse e dissesse, Senhor, a vida e a morte estão diante dos teus olhos. E eu as recebo com a mesma naturalidade. Mas sabe, olha aí o verso 15, a última parte, como diria o cristiano assembleiano, a parte C do versículo. Simplesmente, mas não. O que está escrito aí? Mas não quisestes. Você consegue sentir como eu, não mágoa, talvez uma tristeza, não mágoa, mágoa de jeito nenhum, Deus não é um ser de ficar magoado, mas uma tristeza, consegue sentir na alma de Deus um lamento? Poxa, eu te amei, eu entreguei meu filho na cruz, mas você não dá conta de voltar para mim. Eu queria tanto que a sua descendência, porque a minha promessa para você diz que a sua descendência é bendita. Queria tanto que seus filhos fossem benditos, prósperos. A minha promessa é que o teu celeiro não iria faltar. Eu queria tanto que o seu celeiro fosse cheio. Mas você não quis. O homem, você, não quis. Aí não encontrou descanso, não voltou, não encontrou descanso, não encontrou sossego, não teve a confiança para ter força para levantar. Não quiseste. Ponto 2, em alguns momentos, nós confiamos em nós mesmos. Por isso o lugar de descanso se perde dos nossos olhos. Hoje a Aline postou um versículo de Isaías, os capítulos seguintes, que é a mesma coisa. Eu fiquei pensando, a hora que eu li primeiro o versículo, depois que eu fui olhar a referência, não, a Aline postou o versículo atrasado do sermão. Não, mas é a sequência. E eu acho isso aqui sobre-humano. Nós simplesmente não quisemos, nós simplesmente não confiamos em Deus, nós queremos tomar as rédeas e nós manipulamos a vida e nós simplesmente fazemos a nossa vida acontecer. Nós perdemos a beleza de que alguns confiam em carros e cavalos, outros põem sua confiança na cana trilhada do Egito, mas eu farei menção do nome do Senhor. Esse é mais desconhecido, né? O salmista ora isso, talvez o mais conhecido seja a épica, a idílica batalha de Davi e Golias. Quando ele olha para Golias e contra todas as possibilidades, ele diz, tu vens a mim com varapaus, com espadas, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem tu tens afrontado, ó incircunciso filisteu. Ele não era guerreiro, ele era pastor de ovelhas. Apesar que já tinha matado uns lobos, uns leões, né? Mas não era o perfil dele. Gentil, homem de aspecto gentil, mas que sabe enfrentar as batalhas no nome do Deus dos exércitos. Não como nós, que fazemos tudo na tora. Nós resolvemos sair do emprego, nós resolvemos mudar de emprego, nós resolvemos que esse emprego que é bom. Nós resolvemos casar assim, o assado, nós resolvemos falar assim, eu não estou falando de vocês não, estou falando de nós. É eu e você que somos assim. Nós simplesmente não queremos que Deus nos dirija e começamos a confiar em nós mesmos. Deus é um ser, na escola que eu trabalho tem um projeto, que chama Postura e Elegância. É nos intervalos, na abertura, para a gente falar com os alunos, de postura elegante. Os meus já estão quase afiados. Só ainda perco de vez em quando no almoço que eu não estou lá. Já só chapar a mão na cabeça de um, aí os outros ficavam com medo e comportavam. Mas, de manhã, é aquela maravilha. Hoje eu saí para uma reunião, fiquei 20 minutos lá, estava sozinho, cheguei todo mundo sentado, calado, fazendo tarefa. Assim. A colega passou e falou assim, eu morro de inveja. Um dia você vai dar conta de ser professor igual eu.
E a gente fala, tem que ter postura. Olha, mocinha, sua mãe te ensinou. Eu falo das 7 da manhã às 5 da tarde. Sua mãe não te ensinou a sentar igual a mocinha, não? Isso quando eu não falo para os meninos. Sua mãe não te ensinou a sentar igual a mocinha. Tia, mas eu sou um homem. Assim, mas homem também senta decente. Tem que pôr os pés em cima da mesa, não? Eu sempre penso em Jesus Cristo, em Deus como um ser com postura e elegância imbatível. Eu não consigo ver o Espírito Santo invadir nada. Eu não consigo ver Deus bagunçando nada. Eu não consigo ver Jesus Cristo, apesar que ele entrou no templo, né, Suzana, e chicoteou, mas aquilo ali era um momento puro e exclusivo. Falarei então depois da sua sessão. Vejo muito. Eu vejo um Deus com postura e elegância que chega gentilmente e não invade. Ah, amigo, você quer enfiar nesse caminho? Aí a palavra diz assim, aí ele entrega aos desígnios do seu próprio coração. Aí é eu que estou comandando minha vida. Sua vida não presta, não dá certo, querido e querida. É porque você, em alguns momentos, começa a comandá-la. Talvez essa seja a grande mudança do pastor João Braga. 4 anos atrás eu ia lá, brigava, falava, acusava, apontava o dedo, ameaçava, até de orar para morrer. Hoje o pastor João Braga, ele respira e fala assim, cada um é senhor do seu destino. Cada um sabe, tem que saber onde ele quer que a alma dele passe a eternidade. Porque Deus, ele não é um intruso. Ele não é um sem terra para ficar invadindo espaço de ninguém. Ele é um ser com postura, com elegância, e que se você não quiser que ele te dê descanso, ele não te dá. Ele fica lá com muita dor no coração, mas ele não invade. Mas o que acontece? No versículo 16 e 17, mas dizeis antes sobre cavalos fugiremos. Nós vamos dar um jeito, deixa que a gente vai arrumar cavalo veloz e a gente que vai dar conta. Eu pego um empréstimo no banco e pago. Eu vou lá e pago. Porque esperar o favor de Deus é muito humilhante. Esperar o querer, olhar, ter a sensibilidade. Deus, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer de mim? Mas a maioria expressiva de nós, em alguns momentos, confiamos em nós mesmos e esse é o discurso. Antes eu vou arrumar um cavalo bem veloz e vou fugir, portanto fugireis. E Deus fala, você vai conseguir fugir, você vai conseguir. E sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, por isso os vossos perseguidores também serão ligeiros. Aí você vai lá e faz empréstimo no banco para saldar sua besteira. Aí vem os seus perseguidores e abre outro rombo. Aí você vai lá e arruma um emprego de tranqueira e fora da vontade de Deus. Aí os seus perseguidores vão lá e abrem o rombo. Você vai lá e arruma o seu parceiro tranqueira. Aí os inimigos vão lá, que são ligeiros também, e abrem o rombo. Olha o verso 17. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como mastro no cume do monte, e como a bandeira no outeiro, ou seja, desolados. O povo não gosta muito que eu fale isso, não, mas tem hora que eu preciso. Eu estou com 30 anos de igreja. 1990, aliás, 32 anos de igreja, né? 32 anos de igreja. Lamentavelmente, o que eu mais testemunhei foram pessoas que não se dobraram ao Senhor, e isso aqui no dia a dia da igreja, na convivência com sua liderança, na convivência com a palavra de Deus, nas ordenanças básicas, simplesmente não se dobraram. A Bíblia dá um nome para eles, qual que é? Homens de dura serviço. São cavalos que não viram o pescoço, indomados. Eles seguem ali por si. E aí eu testemunhei nesses 32 anos, homens e mulheres nessa posição, resolvendo tudo no braço, resolvendo tudo na vaidade. E eu vi suas vidas capengando até chegar aqui. Boa parte, é só questão de tempo, boa parte saíram da igreja,
Boa parte é só questão de tempo. Não há caminho com Deus se eu não voltar para Ele. Se eu voltar para Ele, Ele amolece, dobra, comanda meu coração. Então não adianta insistir em dirigir a sua própria vida, é não entrar no descanso e é automaticamente não ser salvo, seja aqui ou seja na eternidade, ou seja nos dois. Para encerrar, 3, devemos aprender a esperar em Deus. Existe um lugar de descanso, não adianta. Quando eu me converti na Bela Vista, Goiás, tinha uma velhinha da igreja que contava uma história, contou umas 400 vezes. Então, tem gente de não decorar, né? Vai eu contar ela 404. Diz que um dia, uma velhinha, dessas encurvadas, estava numa estrada desolada, carregando um feixe de lenha aqui no ombro. Aquela visão deplorável. O peso era muito para ela, a idade era muito para ela, mal conseguia sustentar o peso dela, e vai lá ela com feixe de lenha, tão necessário para aquecê-la no seu ombro. Certa dada, no meio do caminho, em algum lugar do caminho, aponta um carroceiro. E o carroceiro, ele vem chacoalhando lentamente até chegar, até alcançá-la. Quando ele a alcança, evidentemente que seu coração se enche de compaixão. Ele diz: vem, minha senhora, sobe na carroça que eu te dou uma carona. Ela: obrigado, meu filho. E ela subiu na carroça. Já andou de carroça? Aí a carroça não tem aquela beirada assim, onde os mais importantes sentam, os meninos vão lá no fundo, né, no chiqueirinho. Lá não é até chamar chiqueirinho, mas o dono da carroça sentou lá na aba, não é assim? Que eu não sei o nome daquela aba lá, não. Fica de aba agora. Aí estava ele sozinho, sentado numa aba, ela sentou na outra aba. E a jornada continua. Depois, Ednilton, de quase chegando perto do destino, ele, intrigado, vira para ela e fala assim: minha senhora, te convidei para subir na minha carroça, porque achei que o seu peso estava demais para você. Por que você não colocou o feixe de lenha no assoalho da carroça e foi livremente aí na aba? Ela terminou o trajeto, sentado na carroça, mas com feixe de lenha ainda no ombro. E pasme você, ela responde: é que eu não queria incomodar. O que eu aprendi, Kleiber, nesses 32 anos de igreja, é que há um número exorbitante de pessoas que até chegam aqui no lugar de descanso, e chegam aqui com seus feixes de lenha, mas chegam aqui e têm o coração tão duro, são tão arrogantes, que não têm a condição de colocar o feixe de lenha no assoalho. Está aqui, mas continua carregando. Está aqui, mas continua soberbamente dirigindo suas próprias vidas. Está aqui, mas rejeita tudo que é autoridade espiritual. Porque é bonito demais, porque um dia alguém falou que era o príncipe e a princesa, agora não pode se submeter a Deus, a homens. Nós devemos aprender a esperar em Deus, verso 18. Por isso o Senhor esperará. Ele vai esperar você bater cabeça. E se você bater cabeça até ser destruído, ele vai lamentar. Mas você tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Ele vai permitir, ainda que ele lamente. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Ele vai esperar você se voltar para ele. E por isso se levantará para se compadecer de vós. Porque o Senhor é um Deus de equidade. Meu Deus, o que é equidade? Quem arrisca dizer o que é equidade? A Bíblia acusou Deus, diz que Deus é um Deus de equidade. O que é equidade, Suzano? É mais do que justiça. Quando ele vai operar a justiça dele, nenhum lado fica maior do que o outro. Ele equipara, ele equivale, ele é justo, ele não deixa ninguém no prejuízo. Qual é o clássico que diz isso? Ele jamais, o próprio Isaías diz, terá as trevas por luz
e a luz por trevas. É um Deus que promove justiça com igualdade. Aí ele simplesmente termina a sequência dizendo: bem-aventurados. Todos, absolutamente todos, que nele esperam. A gente até canta isso, né? Aqueles que nele esperam. Você nem sabia que era desse versículo 18, né? Né, Aline? A Aline nem sabia. Todos aqueles que nele esperam. A parte 5, então, eu queria contar para você. No descanso sereis salvos. Mas no descanso é o lugar de sermos moídos, é no lugar de sermos tratados, é o lugar de sermos transformados. É o lugar de aprendermos a voltar para Deus, de nos entregar e dizer assim: Deus, do diabo nem dinheiro, do Senhor até dívida, se é o Senhor que está mandando, manda. Mas se é o diabo, nem coisa boa eu não quero do diabo. A gente paga o preço de andar com Jesus. Às vezes há tentações de coisas boas, mas a gente tem que respirar e dizer: é com Jesus que eu estou. Ele é o Deus eterno, cuja vontade será feita. Então, meus queridos, no descanso sereis salvos. É a parte 5. E eu prometo ficar uns dias sem falar de descanso de Deus. Mas, entretanto, todavia, guarda no seu coração, é você. É você que tem escolhido caminhos. É você que não tem voltado para Deus. É você que precisa ser salvo nesse descanso. Te dou graças, ó Pai, eu te honro, eu glorifico a Ti. Toma, Deus, nossos corações, toma, Deus, nossas vidas, e enche-nos, Pai, da Tua presença. Tu és santo, Deus de glória, Pai. Santo é o Senhor eterno, Pai. Deus, toma as nossas vidas e guarda-nos na Tua presença, Pai. Abençoa a Tua igreja nesta noite, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor? Agradecemos aí a presença aí do